Grande abraço para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. O Mengão dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. Neymar volta e assina uma pintura no Anfield. Teve técnico caindo. Clássico. Rodada cheia do Brasileirão, hein? E atenção, se você não sabia, hoje tem sorteio na Libertadores da América. Então, venha conosco, você que é apaixonado por esportes, em mais uma edição do Bom Dia Esportes aqui na Rádio Futebol Clube. Hoje tem sorteio para a gente conhecer os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América e nós vamos acompanhar ao vivo aqui na Rádio Futebol Clube. Mas antes de Libertadores, vamos falar muito do Brasileirão. Bom dia, Fábio Salgueiro, tudo bem? Bom dia, Carlos Lima. Um abraço a você, tudo bem? Um abraço ao amigo apaixonado por esportes. Segunda-feira gorda, né? Cheia de boas notícias, de muita análise. Vamos em frente que o Bom Dia Esportes hoje está recheado. É verdade. E o sábado começou com polêmica de arbitragem, né? No jogo do Atlético contra a Chapecoense. Pênalti que não foi, o juiz deu. Aí o que foi, ele não deu. Reclamação dos dois lados. Continuam as lambanças de arbitragem no futebol brasileiro, hein, Salgueiro? Infelizmente, né, Lima, a gente coloca muita culpa na velocidade do jogo, no futebol moderno, que impõe ao juiz realmente um ritmo de jogo que é desumano muitas vezes. Agora, existe muito mau preparo, existe muita má personalidade também, existe muitos árbitros ruins também, a gente tem que saber delimitar isso aí, e o futebol brasileiro realmente está recheado disso também. É verdade, então ele conseguiu desagradar os dois lados. Vamos repassar aqui a nona rodada. Atlético Mineiro 3, Chapecoense 3 em Minas Gerais, Inter Sport 0-0 no Beira-Rio, Vasco 1, Botafogo 2, bye-bye para Zé Ricardo, não é mais o técnico do Vasco. Palmeiras e virada 3, São Paulo 1, lá se foi o último invicto do Brasileirão. América 3, Atlético Paranaense 1, também de virada. Bahia 0, Grêmio 2, olha o Grêmio aí ganhando fora. Flamengo mais líder do que nunca 1, Corinthians 0. O Santos atropelou Vitória na Vila 5-2 com um hat-trick do garoto Rodrigo. Deitou e rolou ontem o Rodrigo. E depois, né, o jogo que terminou mais tarde, o Ceará perdeu do Cruzeiro por 1-0 e olha o time do Mano quietinho, bem estilo mineiro, quietinho, sem fazer alarde, já emplacou a terceira vitória consecutiva, já é o vice-líder do campeonato, olho no Cruzeiro, hein? E hoje, no encerramento dessa rodada, nós teremos Paraná Clube Fluminense lá no Dorival de Brito. Flamengo é o líder disparado com 20 pontos ganhos, 4 a mais que Cruzeiro e Grêmio e São Paulo, que tem 16, só que o Cruzeiro nos critérios de desempate é o segundo, o Grêmio é o terceiro, o São Paulo caiu para a quarta colocação. O Inter também, o Inter perdeu uma belíssima chance de ser vice-líder, hein? Se ele tivesse vencido o Sport, ele estaria com 17 e seria o segundo colocado, mas só empatou, tem 15 ao lado do mesmo Sport, que é o sexto. O Palmeiras subiu 3 posições com a vitória de sábado, é o sétimo, e o Corinthians despencou 5 posições, é o 8º colocado agora, depois da derrota para o Flamengo. Os 4 últimos, a dupla Bavi, Vitória e Bahia com 8, o Paraná e o Ceará com 3. Parece que Paraná e Ceará tá difícil, hein? Você em 9 rodadas não ganhar nenhum jogo... se bem que o Paraná ainda vai jogar hoje contra o Fluminense, né? Mas é difícil, não é, Salgueiro, vislumbrar alguma perspectiva para o Paraná e para o Ceará com uma campanha tão pífia como essa no início do Brasileirão. E lá na frente vai fazer falta, né? Lima, a gente já tem um raio-x mais ou menos do que a tabela nos apresenta, do que as equipes podem desempenhar nesse Campeonato Brasileiro. E o Paraná, você vê, ele joga hoje, depois
Ele tem o Bahia em casa, o Bahia é um time competitivo, e depois ele tem o Flamengo no Maracanã, ou seja, a tabela, e não é que a tabela é ruim, é que o time do Paraná tem suas deficiências, né? Então é muito complicado. Agora, só a título de comparação, o Corinthians, no Campeonato Brasileiro do ano passado, nessa nona rodada, ele passava de 80% de aproveitamento. Ele teve um começo de Campeonato Brasileiro, um primeiro turno do Campeonato Brasileiro maravilhoso, histórico, inédito na área de pontos corridos do futebol brasileiro. E nesse ano ele está com apenas 51,9%, 52% de aproveitamento, para você ver como a campanha é diferente da do ano passado, né? O que aconteceu no ano passado foi um ponto fora da curva, né? Muito difícil, até em nível mundial, né, acontecer isso. E então o Corinthians no ano passado realmente fez uma coisa que poucos farão. Claro que em algum momento alguém vai repetir ou até fazer mais do que o Corinthians fez. Mas é muito difícil. É uma coisa assim que é fora dos padrões, né, do futebol. E esse ano dificilmente alguém vai repetir. Já começa pela invencibilidade no primeiro turno, né? Isso aí já acabou, não existe mais nenhum time invicto. O Corinthians passou o primeiro turno inteiro do ano passado invicto. Então, só para a gente não deixar passar batido, o juiz que apitou lá em Minas sábado foi o senhor Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Muito prazer, Carlos Lima. Você já tinha ouvido falar dele, Salgueiro? Esse eu vou te dizer, nunca tinha ouvido falar, cara. Então, esse é o problema, eu nunca ouvi falar, com todo respeito. Tá bom, né? Que fica aí, que o rapaz deu uma... problema, né? Que ele deu uma reciclada. Todo mundo tem o seu dia, a gente também erra aqui, normal. Eu não tô crucificando o rapaz pro resto da vida, não, mas dá uma reciclada tal, porque foi feia a coisa lá, viu, seu Bruno? Realmente. E agora vamos começar a falar dos clássicos de sábado. Antes do clássico que a gente transmitiu aqui entre Palmeiras e São Paulo, eu queria que você falasse, Salgueiro, da vitória do Botafogo e da demissão do Zé Ricardo. Enquanto o Zé Ricardo pedia demissão no vestiário do Vasco, né, o Alberto Valentim, evidentemente, estava feliz no vestiário do Botafogo. Virou uma identidade do Botafogo, essa pegada, essa organização. Nós vínhamos cobrando isso. Nós tivemos algumas partidas que nós oscilamos um pouco, não conseguimos ser tão brilhantes, foi até o termo que eu usei em algumas coletivas, e a nossa pegada não estava sendo tão forte como foi hoje. Então, a nossa preparação para o jogo, ela foi antes da primeira vaia que aconteceu com o Fabrício. Aí a felicidade, a pegada, tal... Opa, caiu o microfone aqui, rapaz. Rádio ao vivo tem isso, né? De vez em quando acontecem esses pequenos acidentes aqui. Então, enquanto o Alberto Valentim, evidentemente, estava feliz, né, o Zé Ricardo anunciava a sua demissão, né, entendendo que não tem mais... se esgotou, ele não tinha mais o que fazer para tirar o Vasco dessa situação. O Vasco, deixa eu ver aqui na classificação, é o 13º, ele tem 11 pontos, está 3 à frente da primeira equipe que está na zona do rebaixamento, que é o Vitória, com 8, né? E aí a gente fica só esperando agora, né, Salgueiro, quem vai ser o próximo técnico interino do Vasco, né? Sem dúvida, qual que vai ser o próximo técnico que vai cair a qualquer momento no Vasco, né? Isso é muito triste. Infelizmente, Vasco, né? A gente fala isso não é para tirar sarro, não é? É que não dá, cara, não tem elenco, não tem jeito, sabe? Eu acho até que o Zé Ricardo, em alguns momentos, tirou leite de pedra, conseguiu levar o Vasco para Libertadores, tudo bem que aí caiu na primeira fase, mas mesmo assim ainda conseguiu pelo menos deixar o time na Sul-Americana. É que não adianta, o torcedor brasileiro, ele acha, né, que o time dele é o Real Madrid, é o Barcelona, né, é o Bayern de Munique, e que tem que jogar bonito, e às vezes até quando ganha de 1-0, não, mas tá jogando feio, porque o DNA do nosso time... vamos acordar para a realidade, é futebol brasileiro. Não tem muito o que fazer, não. Os principais jogadores do Brasil estão na Europa. Então, o que a gente tem aqui no Brasil é meio que uma sobra, né? Então, mesmo o melhor time brasileiro, você pega aí um elenco como o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, ele não é melhor do que o quarto, quinto, sexto
potencialmente, né, se a gente fizer uma escala aí de elencos. Então, é diferente você, na Europa, por exemplo, um Barcelona vai jogar com o Leganés, você sabe que a diferença é monstruosa. A chance do Barcelona fazer 4, 5, 6 é enorme. Aqui, o Palmeiras outro dia empatou com a Chapecoense, entendeu? O Corinthians, tudo bem que estava com o time reserva, mas empatou com o Ceará, que está aí perdendo de todo mundo, né? Então, não existe. O brasileiro, às vezes, é meio iludido, que o time dele ele é muito, mas muito melhor do que os outros. Não é. Né? Então vai ficar essa dança de técnicos aí. Mas eu gostaria que você falasse. Eu, particularmente, acho que o Vasco errou. Se bem que quem pediu demissão foi o Zé Ricardo, né? Então ele também, acho que ele olhou e falou, não adianta eu ficar aqui que eu vou ficar dando murro em ponta de faca e não vai resolver a situação. Lima, só complementando o teu comentário aí, jogam tudo nas costas, jogam tudo no passionalismo do torcedor para compreender esses erros de avaliação dos torcedores, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, né? O torcedor tem que cair a ficha um pouquinho, tem que parar de não enxergar um palmo à frente do nariz e entender que o futebol brasileiro é uma outra realidade, que o seu clube tem suas deficiências normais, e isso faz parte do pacote. Infelizmente a gente apresenta um futebol aqui muito aquém do praticado lá fora, e isso não é síndrome de vira-lata não, isso é a realidade que nos impõe isso, infelizmente. Eu queria estar falando outra coisa diferente aqui, mas não tem condição, é isso mesmo que a gente tem para o momento. Agora, por exemplo, com relação a essa projeção, e você até mostrou a sonora do Alberto Valentim aí, um cara que está bem no Botafogo, dentro do desempenho que o Botafogo pode apresentar, ele está indo bem, estava feliz da vida, e aí era o sentimento de gratidão, um sentimento de dever cumprido, e por outro lado o Zé Ricardo pedindo o boné no Vasco. Olha, o Zé Ricardo ter pedido o boné do Vasco, Lima, você acredita, você imagina como é que estava o clima lá, porque realmente o Zé Ricardo não é de largar não o osso, não é de ficar só na boa não, ele tentou de todas as formas. Eu acho que é uma enorme derrota para o Vasco isso, porque é aquela coisa que a gente fala, né, a gente olha para o lado, quem vai pegar agora? Quem vai ser o grande cara para assumir o Vasco, já que realmente o Zé Ricardo não estava dando conta? O problema do Vasco é o problema de muitos outros clubes, e você citou alguns aí, né? O Paraná, por exemplo. É um material humano que é muito aquém, e principalmente uma outra coisa, né? O clima no Vasco hoje não é um clima bom, é uma briga política enorme, é muita gente remando contra, e chegou uma hora que o Zé Ricardo jogou a toalha. E o Zé Ricardo, eu vou te falar, é um dos melhores nomes à disposição no futebol brasileiro hoje, no mercado, para ser contratado. Sem dúvida, é um grande técnico, acho que ele fez um trabalho bem legal no Flamengo, né? E aí dentro da oscilação normal dos grandes times ele acabou caindo, né? Pegou um Vasco também lá embaixo e fez um trabalho legal, chegou até a final do Campeonato Carioca, perdeu ali no detalhe o Campeonato Carioca, né, num gol no final ali, aí foi para os pênaltis, o Botafogo acabou sendo campeão, mas ele levou o time para a Libertadores. Enfim, eu acho o Zé um grande técnico, e não vai ficar muito tempo desempregado não, Salgueiro, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas por exemplo, Corinthians e Santos quarta-feira em Itaquera. Quem perder, meu amigo, dificilmente fica. Mas aí a gente fala desse jogo daqui a pouco. Vamos falar agora do Clássico Paulista, né? O São Paulo chegou empolgado, único invicto, estava com uma campanha realmente bem legal, saiu na frente, né? Parecia que o São Paulo finalmente quebraria aquela escrita de não vencer no estádio do Palmeiras, tal. A expectativa era muito grande. O primeiro tempo do Tricolor foi bom, né? Mas aí na segunda etapa o Palmeiras voltou com uma outra atitude, uma outra disposição e simplesmente atropelou o Tricolor. E o gol que selou, né, essa vitória do Palmeiras foi esse aqui, ó. Lá vem o Palmeiras de novo, ó. O lançamento pro Johan, por trás da zaga, se cruzar o Dudu, vai fazer gol! E amplia, eu falei,
Se cruzar, o Dudu vai fazer. O Johan cruzou. Na medida. O Dudu veio de peixinho. Cabeceou pro fundo do gol do goleiro Sidão. Aos 24 do segundo tempo, o Palmeiras veio como uma avalanche no segundo tempo para cima do São Paulo. Palmeiras 3, São Paulo 1. E foi realmente uma virada espetacular. E antes do seu comentário, Salgueiro, eu quero colocar aqui o que disse o Roger Machado pelo seguinte: durante a transmissão, e logo na sequência dessa narração do gol aí, quando eu chamei o Zé Boquinha para comentar o gol, eu falei o seguinte: deve ter rolado uma bronca no intervalo, no vestiário, mas daquelas. E ao contrário do que eu imaginava, não foi isso que aconteceu. Vamos ouvir o que o Roger disse na coletiva. Há momentos em que eu entendo que, assim como foi no jogo contra o América em casa, que nós entramos de uma certa forma relaxado, que precisava um tipo de postura diferente minha relacionado ao que aconteceu no primeiro tempo. Aí sim, você tem uma atuação um pouco mais enérgica, digamos assim. E há momentos que não faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque foi um erro, foi um gol num erro casual, e o jogo estava equilibrado. Então, naquele momento, para que a gente não perdesse o controle do jogo, era passar as orientações técnico-táticas e, mais do que tudo, acalmar os jogadores, porque o jogo não estava perdido. Tinha 45 minutos que a gente poderia reverter. Aí a gente se engana, tá vendo, Salgueiro? Eu achei que ele tivesse dado uma dura nos caras, e ao contrário, ele foi lá, acalmou, disse que o time estava bem, reposicionou taticamente e tal, e também, com as mudanças que fez, o Palmeiras acabou ganhando. Se bem que uma das mudanças foi por contusão do Keno, e o Johan, mais uma vez, entrou muito bem na partida. Tá aí o Roger dando a volta por cima no intervalo do jogo, hein? Quem acha que ele não perdeu o vestiário, que ele não entende de tática, foi um Palmeiras completamente diferente no segundo tempo, Salgueiro. O Lima, o Roger, ele tem a sensibilidade muito, muito aguçada e bem definida para trabalhar o vestiário bem, né? O cara que jogou muito tempo, jogou em alto nível como ele sabe sentir o jogador, ele sabe o momento do aperto e o momento do recuo, o momento do afago, o momento de passar confiança para os jogadores, né? Eu acho que ele começou a virada no placar nesse momento do intervalo. Eu jogo muito na conta do Roger isso. E uma vitória que trouxe alívio para ele, hein? Porque também ele estava no mesmo barco do Loza, ele estava no mesmo barco do Jair Ventura, e ele segue nesse barco. Ele está com um alívio momentâneo, um alívio meio que imediato ali, por causa de uma vitória da forma que foi contra o São Paulo. Um jogo que se complicou no primeiro tempo, mas no segundo tempo houve um atropelamento do Palmeiras, né? Houve realmente um Palmeiras avassalador, um Palmeiras muito eficiente na frente, coisa que não vinha acontecendo, e por isso que houve a virada. Bom, e o Aguirre também falou da primeira derrota do Tricolor, justamente num clássico, né? Tuvimos alguna dificultad ahí con la velocidad de Keno y el juego yo creo que hicimos un buen juego, sentimos ahí el impacto del gol, del empate, después ficamos un poco desorientados, tomamos ese segundo gol que era, el jugador estaba impedido y bueno, son cosas que acontecen. Uma maneira sutil de falar da arbitragem, né? Ele falou assim, tivemos dificuldades com a velocidade do Keno e tal, mas aí o time se abalou um pouco com o primeiro gol e principalmente com o segundo que estava impedido. E estava mesmo, foi um gol bonito do William, mas ele estava adiantado e na hora ficou a dúvida se a bola tinha chegado no William devido a um recuo do jogador do Palmeiras ou um toque do jogador do São Paulo. E ficou claro que o jogador do Palmeiras tenta tirar a bola, ela desvia no jogador do Palmeiras e aí sobra para o William fazer o gol. Embora ele tenha feito um chute maravilhoso, bola no ângulo, mas realmente estava impedido. Isso atrapalhou um pouco, evidentemente, o que o São Paulo queria no jogo, porque logo em seguida do segundo gol veio o terceiro e aí liquidou, Salveiro. Lima, não dá para minimizar um erro desse, porque a gente sabe que um erro desse num clássico
onde é muito parelho, onde o primeiro tempo o São Paulo conseguiu sair na frente, é um erro que faz a diferença e pesa lá na frente. Ninguém está tirando os méritos da vitória em si do Palmeiras, porque o Palmeiras, eu reitero aqui, fez um segundo tempo avassalador e mereceu. Agora é lógico que um lance desse realmente pesa demais. O Limar, eu já citei algumas vezes aqui e vou reiterar isso, o seguinte, para mim hoje, o Diego Aguirre, ele é um dos caras mais honestos em entrevista do futebol brasileiro. Ele é um cara realmente que não faz teatro, não faz jogo de cena, não joga para torcida, e ele realmente é muito honesto com a imprensa, no discurso dele. Se eu fosse repórter, se eu estivesse cumprindo a função de repórter, porque repórter a gente vai ser a vida toda, e eu estivesse entrevistando ele, eu ia me sentir feliz, satisfeito, porque ele é um cara que ele não quer passar recibo para você, porque tem muita gente que quer passar recibo para você duvidando da sua inteligência. Né? Não, ele faz a leitura correta do jogo, quando joga bem ele elogia, e ele fala assim, o nosso bom momento só vai realmente ser uma certeza se nós voltarmos a vencer o próximo jogo. Ou seja, o São Paulo, para mostrar realmente que os 11 jogos invictos não era uma falácia, tudo, tem que voltar a vencer o próximo jogo. Eu acho que o Diego Aguirre, ele é muito bom na entrevista, viu? Realmente, olha, é um cara que eu gosto de acompanhar as coletivas dele. Eu concordo com você, né? A gente já tinha dito isso anteriormente. No momento em que vários técnicos ficam aí querendo arrumar desculpa, e normalmente são sempre as mesmas, né? E parece que eles não se tocam disso. O Aguirre não. E até em momentos de vitória, quando havia uma certa empolgação, ele baixou a bola e falou, olha, ganhamos, mas não jogamos bem, temos que jogar melhor, enfim, ele é um cara bem consciente, né? Acho que ele está fazendo um grande trabalho no São Paulo. Agora, o São Paulo está com um problema que até o Zé Boquinha falou no sábado, e é verdade. Foi assim contra o Botafogo e foi contra o Palmeiras. O São Paulo, no segundo tempo, cai demais no aspecto físico, viu, Salgueiro? Esse é um problema que o São Paulo vai ter que trabalhar, porque o Campeonato Brasileiro exige, né, uma maratona, e o São Paulo tem uma, entre aspas, vantagem de ter só a Sul-Americana para disputar, que são jogos muito espaçados, né, não é aquela coisa de jogo toda hora. Então o São Paulo tem tido tempo para se preparar, e esse aspecto físico, talvez até em função também da idade de alguns jogadores, como o Nenê, o Diego Souza, isso esteja pesando, né? Mas o São Paulo tem que rever um pouco aí a parte física, porque está sendo muito claro que no segundo tempo, o São Paulo faz um grande primeiro tempo, aí no segundo cai. Contra o Botafogo foi a mesma coisa. Então, Ilmar, você sabe que você citou aí um ponto que para mim é vital, né? A questão de alguns jogadores terem uma idade avançada, e isso pesa. Quando você tem dois jogadores da qualidade técnica do Nenê e do Diego Souza, mas ao mesmo tempo da sua idade avançada, isso complica. Isso complica num futebol competitivo de correria como é o atual, né? O São Paulo tem uma meninada muito boa, de muita qualidade, de muita correria, de muita velocidade. Agora, por outro lado, tem jogadores realmente que têm uma idade um pouco mais avançada e aí complica. O Jusilei é um jogador pesado, é um jogador também que parece que demora para entrar em forma, parece que fez a pré-temporada, mas continua fora de forma. Enfim, isso é um problema sério do São Paulo, é um problema sério do São Paulo. E só para não deixar passar batido, o Marcos Guilherme, que está muito próximo de deixar o São Paulo, parece que não vai ter acerto, perguntaram isso para o Diego Aguirre na coletiva, e ele falou assim, olha, o Marcos Guilherme é um jogador interessante, a gente tenta contar com ele, a gente conversa com a diretoria, mas a gente entende também que para a diretoria fica inviável, então não tem muito o que fazer. Ou seja, tem muitos treinadores que esperam a coletiva para jogar uma pressão para cima da diretoria. O Diego Aguirre não, o Diego Aguirre ele mantém aquele discurso realmente da ponderação, de entender que o clube tem seu limite e nada vai mudar. Então realmente ele é muito honesto também com a diretoria. Muito bem. E ontem o Santos se reabilitou no campeonato, né? Fez 5-2 no Vitória. 3 gols do garoto Rodrigo, o Gabigol marcou um gol no contra-ataque, até o Renato fez gol ontem, né? E só tem uma coisa que me preocupa em relação a essa vitória do Santos. É aquele bando que invadiu o CT no sábado achar que o time ganhou por causa daquilo. E não porque jogou bola. Essa é a única coisa que eu não... Sabe, porque... tá vendo? A gente ameaçou e tal, aí os caras foram lá e ganharam. Isso eu não acho legal, né, Salgueiro?
Então, Lima, isso que me causa realmente é sempre muito incômodo, né? Porque às vezes, muitas vezes, e não é sempre, vem a volta por cima, vem a superação logo depois de um problema como esse. E aí a gente acha não, essas pessoas vão se sentir no direito de bater no peito e falar, tá vendo, fui lá, dei uma dura e tudo mudou. E não é por aí, isso é uma grande inverdade, é uma grande mentira, é uma grande ignorância acreditar, né, que você vai lá no lugar de trabalho de um profissional, você ofende, você ameaça de agressão, e daí ele vai lá e dá uma resposta positiva, foi por causa que você conseguiu isso. Pelo contrário, né, aquelas pessoas que estavam lá são pessoas que não são torcedores, realmente, né, estavam lá para encher a paciência, para provocar tumulto, vivem disso, vivem de interesses escusos e alheios ao clube, então não dá para jogar na conta desse povo não, pelo contrário. Vamos ouvir o Jair Ventura, que falou do jogo e também do apoio que a diretoria deu para ele ao longo da semana. É sempre importante vencer, lógico que a diretoria ela passa a ser cobrada como nós somos, todos nós somos cobrados, mas em nenhum momento eu senti a diretoria abandonando a comissão técnica e os jogadores. Eles se mostraram preocupados com a situação, como nós, mas não nos abandonaram, né? Estiveram sempre presentes, acreditando no nosso trabalho, acreditando que esse momento que a gente viveu de não fazer gols e não vencer não é o Santos, e sim um momento, né? E a gente, depois desse jogo, nós esperamos voltar aos trilhos, né? No Campeonato Brasileiro também, e continuar nessa série de vitórias que é importante para todos nós. Bom, Salgueiro, o presidente do Santos, que estava chefiando a delegação do Brasil, né, lá na Europa, ele ia retornar, ele ia participar também, ia ficar a semana toda lá, ia participar daquele jogo contra a Áustria domingo que vem, mas em função desses problemas aí vividos pelo Santos, ele já deve estar chegando no Brasil, né? Ele deve ter saído de Londres ontem à noite, de repente até já chegou, porque a situação não é boa, e quarta-feira tem o clássico diante do Corinthians, né, Salgueiro, em Itaquera, que é outra panela de pressão aí para o Jair Ventura, né? Sem dúvida, Lima, é o que eu dizia, né? Na verdade, pegava mal no momento de turbulência como esse, o seu principal mandatário, o seu principal chefe está fora, né? Por mais que ele tenha homens de confiança, os seus pares de diretoria, ele confie, é bom a presença, a imagem estar aqui para dar respaldo, né? É um jogo-chave, é um clássico-chave que pesa demais, então realmente é boa a figura, é boa a presença dele aqui, né? Então eu acho que é uma medida salutar, uma medida de precaução, uma medida, acima de tudo, de apoio ao trabalho que vem sendo feito. Eu acho importante. Bom, e no mesmo horário que na Vila o Santos estava deitando e rolando para cima do Vitória, no estádio do Maracanã estava acontecendo isso aqui, ó. Rodolfo já liga lá na esquerda para Diego bota velocidade, ultrapassa Nick, divide o gramado, traz o Flamengo, ainda Diego, ninguém consegue pará-lo, apareceu o Balbuena, ela sobrou na esquerda, o chute, espalma, o goleiro voltou, é gol! O primeiro do jogo, um chute espetacular do Paquetá, ele recebeu na direita, fez uma finalização maravilhosa, aí o Walter defendeu e no rebote, a presença do artilheiro Felipe Viseu, ele cutucou pro fundo do gol, pra explosão da massa rubro-negra. 35 do segundo tempo no Maraca, Flamengo mais líder do que nunca, 1, Corinthians 0. E teve gente que achou que o Walter falhou no gol. Você achou, Salgueiro? Na verdade ele fez uma bela de uma defesa no primeiro gol, e disseram que muita gente falando, né, plasticamente foi bonita, mas ele espalmou errado. Acho que ele fez o que tinha que fazer. O problema é o seguinte, é que na sobra ali o Viseu apareceu, não tinha ninguém, né,
E não dá para jogar na conta do Walter, né? O Lima, mais um jogo ruim do Corinthians, né? Eu disse, inclusive, escrevi nas redes sociais no momento do jogo, o Rodriguinho já foi embora do Corinthians, já faz alguns jogos, né? Só falta ele dar adeus, na verdade, né? Depois que fechou a lista da Copa do Mundo e ele admitiu que aí sim ele ia ver propostas, deixando claro que ele estava apenas cumprindo algumas semanas no Corinthians, porque a ideia dele era ir embora mesmo, ele só estava sonhando com a Copa do Mundo, foi mais um jogo abaixo dele. E foi mais um jogo muito abaixo do Corinthians, né? Eu acho que o Flamengo teve méritos, o Flamengo na base da vibração, de um Maracanã lotado, acabou fazendo um resultado, mereceu, procurou muito mais, e o Corinthians realmente sem poder de reação, o Corinthians sem meio campo, o Corinthians muito abaixo, e aquela coisa, não dá para você jogar na conta. A defesa do Corinthians ontem foi muito pressionada, na maior parte do tempo realmente ela conseguiu dar uma resposta positiva. A mim surpreendeu a postura e o bom futebol do Henrique. Eu acho que o Henrique ontem cumpriu uma das melhores partidas como zagueiro do Corinthians. Agora, chega uma hora que não dá mais, né, Lima? Chega uma hora que acaba estourando, né? Por mais que o Balbuena e o Henrique foram eficientes, chega uma hora que a falta da proteção, o Gabriel muito abaixo, o Corinthians mereceu perder. E o pior é que a perspectiva desse atual Corinthians do Osmar Loz, Lima, é ter tropeços seguidos aí pela frente, viu? Bom, alguns detalhes. Eu acho que no gol do Flamengo o mérito foi do Paquetá, eu até disse na transmissão, porque ele deu um chute assim de rara felicidade, né? Ele recebe a bola pelo lado direito e bate de perna esquerda, né? Um chute, ele não estava totalmente assim equilibrado para pegar o chute que ele pegou, mas ele pegou uma bola com muito efeito, a bola no ângulo. Aí o Walter defendeu. Quem falhou no lance, se você olhar na TV, parar ali, hoje em dia você consegue parar a imagem, você vai ver que foi o Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel, em vez dele ir para cima do Viseu, para evitar que o Viseu finalizasse, ele ficou olhando para o auxiliar, para ver se o auxiliar ia dar impedimento. Então ele fica lá olhando para o auxiliar, o Viseu faz o gol, aí ele olha, vê a bola dentro da rede. Então, para mim, o Gabriel falhou muito mais, embora ele até tivesse feito um jogo razoável ontem, ele falhou muito mais no gol do que o Viseu, mas eu prefiro atribuir, em relação ao Walter, o mérito do chute do Paquetá, que aliás tá jogando muito, né? O Paquetá tem sido um grande destaque do time do Flamengo, né? Esse menino realmente, e eu gosto dele jogando ali onde ele estava na hora do gol, mais perto da área, e de vez em quando ele é escalado como um segundo volante, mas quase toda vez que ele vai para frente, o Flamengo cria alguma situação legal. E outro que jogou muito ontem e reconheceu que foi a sua melhor partida no ano foi o Diego. Acredito que sim. Acredito que sim, foi uma das melhores partidas. Tem formas diferentes de você ser importante para a equipe. A melhor delas e que todos nós queremos é a que você pegue na bola sempre, que as jogadas saiam, que você consiga ser, né, perigoso próximo da área. Mas é lógico, tem outras maneiras de ser importante em outros jogos, mas quando acontece o que aconteceu hoje, a equipe coletivamente faz um jogo excelente contra um grande adversário, é lógico que o brilho individual ele aparece mais, então eu saio muito feliz com o desempenho da equipe, com o meu desempenho também, e agora é continuar nessa direção. É isso, mais do que ficar dizendo que merecia estar na seleção, tem que mostrar o futebol que ele tem para mostrar, Salgueiro. Sem dúvida, né, Lima? Uma semana que o Rodrigo colocou aí a boca no trombone, mordeu e assoprou, pegou mal, mas ontem ele mostrou uma personalidade Diego, né? que fazia muito bem que ele... O Diego, que você falou Rodrigo, é o Diego. O Diego, ele mostrou uma personalidade de ontem muito legal, de um grande líder no time do Flamengo, ele mostrou muita vibração, ele chamou a responsabilidade, e eu sempre dizia, né, que no Flamengo, o maior problema do Flamengo, que tem um elenco forte, um elenco bom, talentoso, é que muitos jogadores não sabiam a dimensão ou não tinham caído a ficha ainda do que é o Flamengo, né? E eu acho que o Diego agora, ele realmente assumiu essa liderança, e esses jogadores jovens do Flamengo, eles nascem já sabendo o que é o clube, né? Podendo passar muita coisa para os jogadores mais experientes que vêm de Viseu, então são jogadores importantes, o Vinícius Júnior, né? E olha, projetando, a gente já falou sobre isso, né? Que essa sinergia, essa identidade do Maracanã com o Flamengo é uma coisa maravilhosa. O Flamengo abre uma vantagem boa na liderança, e se nós projetarmos 2 vitórias do Flamengo nessa semana, tudo bem, quarta-feira é um Fla-Flu, é difícil, é um jogo difícil,
Mas se nós projetarmos 2 vitórias, inclusive uma com o Paraná no final de semana em casa, que é uma vitória realmente teoricamente mais fácil, até pelo desempenho do Paraná, o Flamengo vai abrir uma vantagem nesse pré-Copa importantíssimo, hein? Vai ser uma gordurinha boa para o Flamengo, e o Flamengo é um time encorpado, o Flamengo é um time que talvez não perca tantos jogadores como vai acontecer com o Corinthians, como pode acontecer com o Palmeiras. Enfim, é um Flamengo que vai pegar uma projeção para depois da Copa do Mundo do Brasileirão muito boa, e para segurar o Flamengo vai ser difícil. Bom, você falou, eu falei e tal, sobre o jogo de ontem, mas parece que o Osmar Loz viu outro jogo no Maracanã. Em relação à arbitragem, só não é costumeiro a gente ver um árbitro apitar o final de um jogo dentro da grande área. No mais, eu acho que o Daronco fez uma excelente arbitragem. Em relação à postura do Corinthians, eu me agradei na segunda etapa, principalmente, mais do que a primeira etapa. Eu acho que nós conseguimos trabalhar bem a bola, conseguimos ter um controle maior do que tivemos na primeira etapa, não é ainda aquilo que a gente deseja para a equipe do Corinthians. Então eu acho que fizemos um grande jogo, isso também tem que se ressaltar. A equipe do Flamengo é uma equipe que vem jogando muito bem, vem num grande momento, e a gente veio aqui diante de um grande público e conseguiu se impor o futebol do Corinthians, e a gente vai em busca dessa continuidade, dessa melhora, dessa evolução. Bom, eu não sei que jogo que o Loz viu, tá? Dizer que o Corinthians conseguiu se impor, que fez uma grande partida, meu Deus do céu. Só se, sei lá, eu vi outro jogo, Salgueiro. E então, você? Lima, é isso que começa a criar uma vibe negativa em torno do treinador. Eu elogiei aqui no começo do nosso programa, quando nós falamos de São Paulo e Palmeiras, muito a coletiva do Diego Aguirre. Eu acho que falta um pouco dessa sinceridade para o Osmar Loz. Ele é um cara que fala muito bem, se posiciona bem, ele enxerga o jogo, e ele sabe que o Corinthians não vem bem. Ele sabe que o Corinthians talvez tenha um potencial a mais para mostrar, e que pode mostrar sob o seu comando, mas que não teve bem. Mesmo na vitória contra o América Mineiro, a vitória magra, suada contra o América Mineiro, o Corinthians também não teve aquele desempenho maravilhoso que merecesse realmente elogios da parte dele. Então acho que é melhor você ser sincero, porque isso cria uma animosidade com a torcida, porque a torcida vai ouvir e vai falar assim, ele assistiu o jogo com os olhos fechados. Cria uma animosidade com parte da imprensa que vai falar, eu tô fazendo entrevista aqui, o cara tá me respondendo isso, eu fui repórter, ele tá duvidando da minha inteligência, não é possível que ele viu um jogo e eu vi outro. Então, realmente, eu acho que o Osmar Loz está trilhando um caminho que não vai ser bom para ele. Eu acho que ele deveria ser sincero, ele deveria chegar e falar realmente a realidade, até porque é muito fácil fazer a leitura do jogo. O Corinthians está ineficiente na frente, é um time encorpado, mas que está ineficiente na frente, e aí acaba estourando lá atrás. É normal acontecer isso. E a projeção pode ser ruim da gente projetar a saída de jogadores. Então, realmente, é o que eu falo. Até a parada da Copa do Mundo, o Corinthians pode sofrer alguns outros reveses aí, e realmente aí entrar numa vibe, depois da Copa do Mundo, de somar pontos para realmente alcançar um nível intermediário de tabela e não passar sufoco com nada. E a primeira resposta dele em relação à arbitragem foi, o último lance do jogo foi estranho mesmo, né? Teve um escanteio, aí teve um bate e rebate na área, quando a bola sobrou para o Roger, ele poderia até não fazer o gol, mas ele sobrou numa condição que ele poderia fazer o gol. O Daronco terminou o jogo. Foi meio estranho isso aí também, viu, Salgueiro? Tudo bem, o Corinthians jogou mal, o Flamengo mereceu ganhar, mas ele podia ter esperado a definição do lance. Né? Mais 1 ou 2 segundos ali não mudariam, porque ele já tinha passou lá, 12, 13 segundos do tempo que ele pediu, então não deixasse cobrar o escanteio. Né? Agora, foi muito parecido com o que aconteceu com o Flamengo num jogo recente, eu não lembro, acho que foi um jogo de Libertadores também, fora do Brasil, na Colômbia, Flamengo e Santa Fé, que o Flamengo ia fazer o gol e o juiz acabou o jogo. Né? Então, e ontem o Daronco fez a mesma coisa, só que entre aspas a favor do Flamengo. O que você achou desse lance? Eu achei um absurdo, né, Lima? Eu achei que realmente, não sei se iria sair o gol ou não, mas tinha que esperar a finalização da jogada, né? Quer dizer, o Daronco pisou na bola total nesse lance, quer dizer, ele de repente manchou ou deixou em suspensão sua arbitragem por causa de um lance infantil no final do jogo, né?
Aí, por outro lado, você fala assim, mas o Corinthians não pode jogar nas costas do Daron com esse lance realmente pela sua derrota no Maracanã. Concordo, não pode. Só que esse foi um erro de avaliação e foi uma falta de sensibilidade terrível do árbitro, isso foi. Também não dá pra gente tirar, a gente absolveu o árbitro desse erro, foi um erro absurdo. Bom, antes de falarmos da seleção brasileira, eu gostaria que você comentasse sobre duas equipes. Bom, uma não me surpreende, né, porque vem aí nos últimos anos detonando todo mundo, que é o Grêmio. Agora, e o Cruzeiro, hein, do professor Mano? O Grêmio e o Cruzeiro tem 16 pontos, junto com o São Paulo. Mas pelo saldo de gols, o Cruzeiro é o segundo, o Grêmio é o terceiro, o São Paulo é o quarto. Mas o Cruzeiro engatou 3 vitórias seguidas, né? Sendo que 2 fora de casa, contra o Santos no Pacaembu. Assim, mesmo o Santos estando numa fase ruim, mas não é fácil você ganhar do Santos quando o Santos é o mandante. Ontem contra o Ceará, tudo bem, o Ceará está muito mal. E quarta-feira contra o Palmeiras, mesmo sendo no Mineirão, é o Palmeiras. Então são 3 vitórias seguidas do Cruzeiro que começa a querer, né, incomodar o time do Flamengo na liderança. E o Cruzeiro também foi em Salvador e fez 2-0 no Bahia. Queria que você falasse sobre esses 2 times, os times que são os reis de Copas, né, ganharam, cada um já ganhou 5 vezes a Copa do Brasil e que são comandados aí por Mano Menezes e Renato Gaúcho. Salgueiro. Então, Lima, na verdade o Cruzeiro está batendo mais ou menos com a projeção que eu, pelo menos, tinha e venho falando na Rádio Futebol Clube desde o início do ano, né? Que é um clube que eu tenho eu tenho uma expectativa muito boa no Brasileirão. Eu acredito que o Cruzeiro vai ficar entre os 4. Eu falei isso antes da bola começar a rolar no Brasileirão, porque é uma equipe muito talentosa, é uma equipe muito competitiva, a gente sabe da qualidade e da competência do Mano Menezes. Agora é o seguinte, né, Limar? Eu acho que o Cruzeiro corre riscos igual o Corinthians corre e outras equipes de perder jogadores importantes nessa janela internacional aí, realmente, durante a Copa do Mundo. Então pode acontecer e o Arrascaeta é um jogador que pode sair. E quando sai um jogador desse talento, dessa magnitude, isso pode complicar o esquema do Mano Menezes, por mais que o time tenha uma espinha dorsal definida, seja uma equipe competitiva. Então eu acho que o Cruzeiro bate mais ou menos com a projeção que eu já fazia antes do começo do Brasileirão. E o Grêmio a gente conhece, a gente sabe o potencial do Grêmio, né? O Grêmio teve 2 resultados aí meio que frustrantes, né? Realmente nos últimos jogos aí, e eu citava aqui realmente o empate com o Fluminense em casa, por mais que o Abel Braga tire leite de pedra, realmente incomodou, eu não esperava, né? Então, realmente, eu acho que esse empate foi complicado, e se o Grêmio tivesse vencido esse jogo, estaria muito mais próximo do Flamengo. Enfim, mas são 2 equipes que estão aí ocupando a vice-liderança, são 2 equipes fortes, e eu acho que vão brigar de igual para igual com o Flamengo. É fato que os clubes estão envolvidos na Copa do Brasil, e aí vai existir uma prioridade na Libertadores, mas são equipes que têm tudo, Lima, para continuar nessa projeção de primeiras colocações na tabela do Campeonato Brasileiro. E o Inter, o que dá para falar? Engatou 3 vitórias consecutivas e sábado empatou com o Sport em casa. Olha, um empate frustrante, Lima, mas eu acho que faz parte do pacote, né? Essa oscilação do Internacional é uma oscilação totalmente previsível, esperada, porque foi importantíssimo o Internacional engatar 3 vitórias, mas vamos combinar que o time do Internacional é um time fraco. É um time que pode ser, no máximo, um time de muita transpiração e realmente um time de meio de tabela. Eu não acho que o Internacional vai brigar pelas 4 primeiras posições, 5 primeiras posições. Foi importante conseguir a eficiência, conseguir os resultados de 3 vitórias consecutivas. Agora, essa oscilação vai acontecer, primeiro, porque o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é desafiador e realmente impõe muitas dificuldades às equipes. E segundo, pelo nível técnico do time do Internacional, que é um time que está tentando se reposicionar na elite ainda. É fato que deu uma subida na tabela e isso é importante para conquistar, para ganhar confiança, ganhar realmente uma personalidade maior nas rodadas, mas eu acho que é uma oscilação perfeitamente normal de uma equipe que está buscando ainda um novo horizonte. Então o Internacional vai, eu acho que brigar nesse meio de tabela mesmo, não vai passar disso não. Falamos muito do Brasileirão e agora vamos virar a página.
Ontem o Brasil enfrentou a Croácia, o penúltimo amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Você acompanhou aqui na Rádio Futebol Clube. Domingo que vem tem Brasil e Áustria também com transmissão da Rádio Futebol Clube. E evidentemente, né, o que mais chamou a atenção no jogo de ontem foi esse momento aqui, ó. O William já domina, girando o corpo, rolou, bom passe na frente, Felipe Coutinho pra Neymar, entrou na área, balançou o corpo, ainda ele driblou, bateu, golaço! E aí soltou uma bomba do ângulo direito do goleiro Soares. Aos 24 do segundo tempo, um golaço do menino de ouro do Brasil. Brasil 1, Croácia 0. E foi uma pintura mesmo, né, Salgueiro? Foi, Lima, foi uma pintura, foi um gol de um cara diferente, foi um gol necessário, né? Sobretudo pelo fato de ele estar voltando agora, e o gol traz confiança, né? É a mesma coisa de nós jornalistas quando a gente dá um furo, né? Realmente traz uma confiança pra gente, uma motivação e uma satisfação pessoal que impulsiona a gente a outras grandes matérias. Pro jogador de futebol a mesma coisa, sem dúvida nenhuma. Então foi importante por isso. E foi importante também pelo fato de mostrar que foi uma pintura, um gol totalmente escorado no talento, de uma jogada individual, realmente um gol muito bonito, e que traz confiança também à equipe, né? O Brasil ontem, cumpriu dois tempos distintos, né? E venceu e convenceu no segundo tempo quando teve Neymar. No primeiro tempo teve enormes dificuldades e eu achei realmente, eu citava isso durante a nossa transmissão, que foi um confronto, um duelo extremamente valioso para o Tite, porque não só pelo fato da confirmação dele saber que o time rendeu com o Neymar, mas sobretudo do que ele tem que fazer para o time não cair na ratoeira que caiu ontem da Croácia, né? Porque a Croácia no primeiro tempo anulou praticamente o Brasil, marcando em cima os zagueiros, o Brasil ficou sem saída de bola, então realmente sem o Neymar ficou sem esse desafogo, o adversário veio para cima, e isso pode acontecer na Copa do Mundo, vai que o Neymar toma um cartão, vai que o Neymar sente uma lesão, a gente não torce para isso, mas pode acontecer, e aí tem que ter um plano B, e o plano B ontem o Tite teve a noção exata do que tem que fazer. Ficou muito claro que aquela formação do primeiro tempo, quando o Brasil tiver que atacar, não vai dar, né, Salgueiro? Tem que mudar isso, né? Não entendi, Lima. Não, eu estou dizendo, aquela formação do primeiro tempo, com 3 volantes, num jogo em que o Brasil, por exemplo, Brasil e Suíça, claramente a Suíça, né, vai botar o ônibus ali na frente da área para evitar que o Brasil chegue, né? Então, acho que não dá para jogar contra a Suíça, por exemplo, com aquela formação do primeiro tempo. O que você acha? Não dá. Tem que ser a formação sem o Fernandinho, com o Neymar, e espero que o Neymar esteja ainda mais confiante e num ritmo de jogo ainda melhor contra a Suíça, porque a gente vai precisar muito dele, e sem dúvida nenhuma, daí com aquela formação, eu acho que dá pra gente vencer a Suíça. Não prevejo um jogo fácil, não, pelo contrário, no meu bolão particular, eu até coloquei um empate, não acho que o Brasil vença na estreia, eu respeito demais o sistema defensivo da Suíça. Agora, é lógico que com a formação sem o Fernandinho, o Brasil fica muito mais próximo de conseguir uma vitória na estreia, por mais que a estreia seja nervosa, por mais que a estreia apresente nervos na flor da pele, enfim, mas ficou muito claro. Isso foi uma das lições tiradas no jogo de ontem, Neymar. Diante de um adversário fechado, a formação de ontem não é a formação ideal para sair jogando. Bom, o Neymar falou muito rapidamente sobre como ele se sentiu, como é que ele está depois do jogo de ontem. Ainda tem um pouquinho, tem um certo receio, tem um certo medo, mas isso é pouco a pouco, né? A cada treinamento eu vou perdendo, vou me soltando mais.
Aí o Neymar falando sobre um certo receio. E o Tite também, né, falou sobre o Neymar. Só uma coisa, não pense, ele voltou acima do padrão normal. Ele é um ser humano. Ele voltou muito acima da expectativa, da minha expectativa, estou falando da minha. Esperava muito menos dele. Por quê? Porque é um processo de retomada. Um atleta diferente, ele vai retomar isso mais aceleradamente, mas vai ter que passar as etapas. Então, para mim, se ele decair num jogo e o seu nível e o seu desempenho vier mais baixo, eu não tô... tu tá defendendo o cara, tu tá antecipando, mas eu não trabalho dessa forma e não é meu jeito de ser. Acho que o Tite foi inteligente nessa aí para não aumentar as cobranças em cima do Neymar. Você não acha não, Salgueiro? Eu acho inclusive os Malós poderiam ouvir as entrevistas do Tite para saber como se posicionar de forma inteligente, né? O Tite é um cara que, mais do que tático, ele é um cara que trabalha muito bem o lado psicológico da coisa e ele sabe se colocar. Ele falou bem, não jogando pressão para cima do Neymar e ao mesmo tempo levantando a bola do seu principal jogador. E acho que a leitura correta é essa mesmo, né? O Neymar, a gente esperava realmente que ele fosse entrar um pouco mais travado, eu senti falta de confiança nele na maioria das jogadas. Agora, acabei de falar da confiança, ele foi lá e fez aquele golaço, né? Realmente a confiança dele no futebol dele é maravilhoso. O problema é, às vezes, ele se sentir um pouco preso devido à lesão, que não foi uma lesão fácil, né? Mas eu acho que a tendência, inclusive, Lima, no próximo amistoso agora contra a Áustria, ser um jogo difícil de novo, ser um jogo muito pegado, e aí o Brasil realmente tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas eu espero o Neymar um pouco mais confiante e mais solto na partida. E o Tite, no determinado momento da entrevista, ele até falou que o Neymar pediu para ele, falou assim, professor, para mim é melhor entrar no segundo tempo, né? E o Tite também analisou o jogo, né? Falamos do Neymar e tal, mas ele também falou sobre o jogo de ontem, a postura da Croácia, enfim, o desempenho do Brasil. Com dificuldades no início, com uma marcação mais forte da Croácia, e mais acelerada, forte que eu digo é curta e acelerada, dificultando a nossa saída de bola, inclusive criando uma chance disso, mas é uma ideia de futebol. E uma ideia de futebol se corre risco. Ele é inevitável. Assim como construiu outras das 14 finalizações que a gente tem, saindo jogando. É uma ideia. E que teve, nas suas mexidas, nas entradas dos atletas, e num segundo tempo, até porque acelerou a Croácia, nós mantivemos o ritmo, criar as oportunidades, fazer o gol, inclusive com o Neymar, com a participação do Neymar, que ela foi planejada em relação a isso, um jogador que ele é diferente, mas não tem que ser dada a responsabilidade dele só decidir uma equipe, ou decidir um jogo, ou decidir, porque fica desumano. Volto a repetir. Ele é sim, mas é uma parte integrante de um conjunto forte. De novo, tirando a responsabilidade do Neymar. O Tite, e quando ele falou da dificuldade, foi aquele começo de jogo em que o Brasil não conseguia sair, né, Salgueiro? A Croácia encurralou o Brasil ontem no Anfield nos primeiros 15, 20 minutos. Isso foi legal, Lima, por isso que eu achei o teste super válido por causa disso, porque é importante testes assim, porque se nós pegamos uma seleção ontem, realmente apenas para fazer números, seja aquele sparring maravilhoso para a gente fazer 5, 6, qual é o fruto disso, realmente? Então foi um teste muito válido. Eu quis dizer pelo lado positivo, eu achei que foi muito legal a forma que a Croácia marcou, a forma que o Tite tirou lições maravilhosas do duelo ontem. Isso foi muito bom. E Lima, de forma inteligente, ele tira o peso do Neymar, mas ao mesmo tempo ele joga um peso em cima da seleção. Para a seleção não se acomodar com o Neymar em campo e achar que, olha, o jogo está difícil, joga a bola nele que ele resolve. Não. Ele faz questão, o Tite, de forma inteligente, de forma responsável, de dizer o seguinte: o conjunto é muito forte, ou seja, o Neymar é parte integrante, ele é o cara para decidir os jogos num lance individual, mas o conjunto que vocês apresentam é um conjunto que pode fazer diferença e a gente vence o futebol, a gente se torna competitivo também pelo conjunto. Então acho que ele trabalha de forma equilibrada os dois lados da moeda aí, e isso é muito importante. Bom, alguns amistosos internacionais aconteceram, né, nesse fim de semana. Eu destaco a vitória da França sobre a Itália, 3-1, né, em Nice, os franceses jogando muito. O Peru ganhou da Arábia Saudita de 3-0, né? São duas seleções que estão na Copa, com 2 gols do Guerreiro, hein?
um do Carrillo e 2 gols do Guerreiro. Guerreiro já empolgadíssimo aí, vai poder participar da Copa. E a gente tava falando da Suíça aqui, Salgueiro. A Suíça empatou com a Espanha, rapaz, 1-0. Aliás, 1-1, perdão. A Espanha começou ganhando de 1-0 e a Suíça empatou, fechou, trancou lá atrás e não deu para os espanhóis, não. Ou seja, é um aviso daquilo que o Brasil terá na abertura da Copa, né? Ô Lima, você sabe que eu vi a Suíça contra a Argentina aqui no estádio do Corinthians em 2014 e a base da Suíça continua a mesma. É um time de obediência tática imensa. E a maior virtude desse time da Suíça é o seguinte, é que eles admitem a sua inferioridade técnica perante o adversário, mas eles sabem da força da obediência tática que eles têm. Então, por isso que quando a gente analisa, e quando eu coloco aqui realmente que eu vejo que o Brasil, eu acredito que o Brasil vai ter enormes dificuldades na estreia, e para mim não vence, não é torcida contra, não é nada, que eu estou aqui para comentar, eu estou aqui para analisar e estou aqui para realmente fazer uma leitura do desempenho das seleções. Então a Suíça é uma seleção que vai impor muitas dificuldades e aí a gente leva uma outra coisa também, né? O panorama da seleção brasileira e o que a gente leva em consideração também, que é a estreia em Copa do Mundo. Lima, me aponta uma estreia do Brasil em Copa do Mundo que foi tranquila. A gente passou sufocos em várias estreias. Você é um cara que tem uma memória privilegiada e você vai lembrar. É verdade. O Brasil tem estreias complicadas e a gente sabe do peso que envolve a estreia, né? Então eu acredito que se o Brasil vencer a Suíça, realmente, se fosse para jogar num bolão, para mim é 0-0 ou 1-0 Brasil. Bom, vamos lá. Vamos tentar aqui puxar pela memória, Salgueiro. Eu vou pegar a partir de 70, que foi quando eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo, né? Foi a primeira Copa que eu assisti e tal, já entreguei minha idade aqui, eu tinha 9 aninhos, quando o Brasil foi tricampeão e foi a primeira Copa televisionada para o Brasil, né? Isso foi muito legal, tudo bem, ainda era TV branco e preto e tal, mas era espetacular e eu tive o privilégio de ver, né, aquele time fantástico com Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho, enfim, aquele timaço do Brasil, né, capitaneado por Carlos Alberto Torres. Aquela estreia até que não foi tão ruim. O Brasil começou perdendo para a antiga Tchecoslováquia com um gol de um cara, se não me engano, chamado Petra, uma coisa assim. E aí o Brasil virou, ganhou de 4-1. Isso foi em 70. Em 74, o Brasil estreou contra a antiga Iugoslávia, empatou 0-0, foi duro, né? Em 78, na Argentina, o Brasil também empatou na estreia contra a Suécia, 1-1. Inclusive foi aquele jogo que a gente estava falando do lance do Roger ontem no Maracanã, né? Foi aquele jogo em que o Brasil tinha um escanteio, a bola viajando, né? Assim, entre a batida que saiu do pé do cobrador até a área, a bola viajando, o juiz encerra o jogo e o Zico faz o gol, e não vale. Então o Brasil empata 1-1 com a Suécia. Em 82, aquele time fantástico, maravilhoso, mas como diria o nosso querido Osmar Santos, num verdadeiro pau de sebo contra a antiga União Soviética, o Brasil ganhou de virada, né? O Valdir Pérez tomou um frango, né? Chute de fora da área, aí o Brasil virou com o Sócrates e com o Éder, também foi difícil. Em 86, Brasil e Espanha também, no México, 1-0, um gol impedido do Sócrates. Lembra, Salgueiro? Aqui também a bola bateu na trave e voltou, tal. Gol impedido do Sócrates. Vamos lá, 90, 2-1 contra a Suécia, de virada, 2 gols do Careca. Também jogo difícil. 94, a Copa, né, em que o Brasil foi campeão mundial. Ih, rapaz, justo a mais recente eu esqueci. Você lembra do primeiro jogo de 94? Eu lembro que ganhou da Rússia de 3-0, ganhou de Camarões 2-0, empatou com a Suécia 1-1. Então o primeiro jogo, se eu não me engano, foi contra Camarões, eu não lembro. Confesso. Foi o Brasil, na verdade. Não, foi a Rússia. 3-0 Camarões. Teoricamente foi uma das. Não, na rodada 2, na verdade. Né? Então foi contra a Rússia a estreia. Rodada 1. Foi contra a Rússia, então. Foi contra a Rússia. Porque era contra a Rússia. Porque a chave do Brasil era Camarões, Rússia e Suécia. E contra a Suécia eu lembro que empatou 1-1, que até o Brasil fez um gol com o Romário, estava perdendo de 1-0 naquele estádio
que tinha cobertura, né? Na época era o único estádio... Foi 2-0 para o Brasil com a Rússia. Com a Rússia, foi teoricamente uma das estreias mais tranquilas. Mais tranquilas. Aí veio 98, eu estava lá, também outro pau de sebo para ganhar da Escócia de 2-1. Né? Também foi uma estreia. E o segundo gol, o primeiro gol foi do César Sampaio de cabeça, e o segundo gol que foi dado para o Cafu, na realidade foi um gol contra, né? O Cafu entrou na área, um bate-rebate, e acabou sendo um gol contra que deram para o Cafu. Isso foi em 98. 2002, aquele jogo em que deram um pênalti que o Luizão estava fora da área, lembra, Salgueiro? Lembro. Foi 2 ou 3-1 contra a Turquia. Agora, gozado, rapaz, eu me lembro mais das Copas anteriores do que das mais recentes, né? Eu sei que o Brasil começou perdendo, eu não me lembro se era da Bélgica ou da Turquia, acho que da Turquia, aí virou e um dos gols do Brasil, eu tô falando isso, gente, porque eu não estou olhando na internet. Se eu olhar na internet fica tudo muito fácil. Né? Eu estou tentando puxar pela memória. Claro que eu estou com o Google aberto aqui. Se eu der uma gugada, então eu estou falando de cabeça. Então eu lembro que foi um jogo que o Brasil virou e teve um pênalti para o Brasil que não foi, porque a falta foi fora da área. Isso foi em 2002 e o Brasil foi campeão. Em 2006, a estreia contra a Croácia difícil, 1-0, suado, gol do Kaká no Estádio Olímpico de Berlim. Né? Aí veio 2010... aquela Copa da África do Sul, né, com o professor Dunga comandando a seleção, e aí também, por incrível que pareça, eu não lembro qual foi o primeiro jogo, e em 2014 o Brasil ganhou da Croácia de 3-1 de virada, né, na Arena do Corinthians. Então você tem razão. Um pênalti no Fred. Aquele pênalti que só o juiz japonês viu, né? Tava difícil o Brasil, aí o juizão foi lá e falou, opa, bola nossa! Então, só para eu colocar o chamado pingo nos is, né? Agora já com o auxílio do nosso querido e valoroso Google, né? Vamos repassar aí a estreia do Brasil em 2002, foi realmente contra a Turquia. Então, acertei, foi 2-1 de virada, né? E em 2010, na Copa em que o professor Dunga, tão contestado, né, comandou a seleção brasileira. O Brasil tinha Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte, né, na sua chave, e estreou ganhando da Coreia por 2-1. Também não, por incrível que pareça, né, só 2-1 na Coreia, né? É um placar apertado, né? Se a gente... Tudo bem, o Brasil já estava ganhando de 2-0 quando a Coreia diminuiu. Mesmo assim, mas foi uma estreia relativamente tranquila no Ellis Park, lá em Johannesburgo. O pessoal que foi para a Copa, na época, Salgueiro, falava que o Ellis Park era o Gelis Park, porque foi um dos maiores frios que a galera passou em coberturas internacionais. Viu? Diz que não tinha blusão que desse jeito, viu, Salgueiro? Nossa, Lima, eu imagino, meu Deus do céu. E a gente indo para esses lugares, a gente vive num país tropical, aí a gente entende, a gente saca que a gente não tem blusa de frio, né? A gente não, é verdade. Os nossos blusões aqui são tudo leves, né? E os caras colocavam 2, 3, 4 blusas por baixo e tal, e mesmo assim não tem jeito. Bom, então falamos da... Lima, diga lá, Salgueiro. Eu posso destilar aqui o meu lado repórter? Pode, mas não só pode como como deve. Não vou furar a pauta? Ô, Salgueiro, não existe isso, cara. A gente tem aqui um roteiro, mas notícia é notícia. Não tem essa de, não tá na pauta, eu não vou falar. Não existe isso. Pode falar. Após 15 dias no comando do Ceará, o Jorginho pediu o boné, saiu. E dizem as más ou boas línguas, vai assumir o Vasco. Pode ser. O Jorginho ontem ele saiu, deixou o gramado com cara de poucos amigos, né? Na derrota para o Cruzeiro. Acho que ele percebeu, duas coisas pesaram, né? Acho que ele percebeu que não conseguiria fazer muita coisa não. Agora, mais do que isso, foi sintomático, né? O Zé Ricardo cai no sábado, o Jorginho sai do Ceará no domingo. A gente sabe da identificação que ele tem com o Vasco, né? E também com o Flamengo, e tenho certeza que ele vai assumir o Vasco e que tenha uma boa sorte com o clube, o gigante da colina, o Cruz Maltino do Rio de Janeiro.
E hoje tem, hein, Salgueiro? Evidentemente não será com o mesmo glamour da Champions League, aquela coisa toda, mais dentro da nossa realidade, mas hoje tem o sorteio da fase de oitavas de final da Libertadores. Vamos acompanhar ao vivo aqui, no momento do sorteio, porque tá marcado para as 9, mas aí vai ter discurso, deve ter show, né? Os caras falam aquela coisa que a gente já sabe numa situação como essa. Mas na hora que realmente as bolinhas forem, né, ser sorteadas, nós estaremos trazendo aqui, vamos abrir um Click Time especial, né? Isso aí deve acontecer por volta das 10 da noite, estou imaginando, 10, 10 e meia, né? Para a gente conhecer os confrontos. E só repassando, no pote 1, né, que são os times que ficarem em primeiro lugar: Palmeiras, Grêmio, Libertad, River Plate, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Nacional e Santos. No pote 2, Cerro Porteño, Racing, Flamengo, Independiente, Atlético Tucumã, Boca Juniors, Estudiantes e Colo-Colo. Nós temos no pote 1, 5 brasileiros. E no pote 2, 5 argentinos. Então, a chance de Brasil e Argentina nas oitavas de final é enorme, hein, Salgueiro? É verdade, né? Nós temos aí realmente duelos maravilhosos entre Brasil e Argentina. Há uma expectativa enorme, né, Lima? Muito bom isso. E estaremos juntos logo mais para analisar tudo isso aí. Então, só lembrando que o Flamengo pode pegar um brasileiro, né? E também nós podemos ter, por exemplo, um River e Boca já na próxima fase da Libertadores. Então, abraço, Salgueiro. Nos encontramos no Boa Noite Esportes às 8 da noite e depois no sorteio da Libertadores, tá certo? Falamos então, Lima. Até mais tarde. Fique ligado, a qualquer momento tem o Click Time na Rádio Futebol Clube atualizando as últimas notícias. Logo mais às 8 da noite, o Boa Noite Esportes, destacando futebol internacional, Brasileirão, seleção brasileira, tudo o que você precisa saber para terminar o dia muito bem informado. E depois, por volta das 10, 10 e meia da noite, o sorteio da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Lembrando que a cerimônia começa às 9. Se eles resolverem fazer o sorteio logo de cara, a gente entra às 9, 9 e meia. Mas estou imaginando que a coisa vai passar das 10. Muito obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast, inclusive a nossa programação de Copa do Mundo. Você pode acessar pelo www.radiofutebolclube.com.br através do seu tablet, celular ou computador. Grande abraço, fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.